Olá, pessoal. Vamos continuar nosso estudo sobre antropologia filosófica, a questão do homem, o que é o homem, a questão da natureza humana, a sua essencialidade existe ou não? Vamos continuar exatamente dessa pergunta que eu deixei lá na última aula que nós fizemos, certo? Foi a última pergunta que eu fiz aqui. O que, na verdade, constitui a essencialidade humana? E isso nós vimos lá, eu fiz algum comentário dando um possível ponto de vista, como eu falei lá. Mas esta pergunta, nós encontramos também várias formas de resposta, certo? E aí nós temos, vamos lá, deixa eu colocar aqui para ajustar um pouquinho mais, só um pouquinho. Vou colocar aqui para vocês, pronto. Essa pergunta nós podemos chegar a um número relevante e amplo de respostas, certo? Vamos lá. Com relação à essencialidade do homem, o que faz um homem ser homem? É um ser que tem alma ou espírito. Isso aí é um grupo de pessoas que definem assim, como nós vimos a semana passada, quando eu falei na aula passada sobre a visão de Aristóteles, já não se enquadra aqui, mas Platão se enquadra. Então, é um homem, é um ser que tem alma ou espírito, é livre. Essa questão da liberdade também em filosofia e na sociologia nós discutimos até que ponto de fato essa liberdade existe ou não existe, enfim, nós vamos ver um pouquinho mais adiante também sobre isso, aqui mesmo. Né? É, elege valores e atua de acordo com eles, tem uma inteligência teórica e sentimentos superiores, vive em sociedade e tem uma história porque é capaz de evoluir constantemente. Tudo isso aí vai constituindo a essencialidade do homem, certo? Cria bens culturais ou culturais, eu acho que faltou erro ali, e faz uso de uma linguagem convencional, certo? O homem cria cultura, inclusive quando nós estudamos em filosofia, no nosso livro didático, você que tem um livro em casa, você pode encontrar isso aí, quando, é com Marx, inclusive, quando nós estudamos o pensamento de Marx, nós vamos ver lá que no tema do trabalho, ele vai mostrar lá que é o trabalho que modifica a natureza. Nessa modificação, nós criamos a cultura, certo? Um pouco mais adiante. Então, nós vamos ver o homem como um ser material. O homem como um ser material. Se, por um lado, existe aqueles que acreditam na essencialidade do homem, e esse homem ele é constituído de um corpo e de uma alma. Por outro lado, existe aqueles, como Aristóteles, que só crê na questão do corpo. Pessoal, estou ficando com uma voz muito ruim. Perdoe. Então, o homem é um ser material. Aí ele é um ser vivo, com vida não apenas vegetativa, mas também animal. Possui um corpo, ou seja, é matéria viva, complexamente organizada e, como tal, sujeita às mesmas leis que governam as outras matérias. O homem, um ser material ainda, nós temos que ele é dotado de instintos e impulsos relativos à sua vida não consciente. É determinado pelo meio físico e cultural que vive. Lembra o que eu acabei de falar com relação a, ao tema da liberdade que nós discutimos em filosofia e em sociologia. Percebam que acabamos de ler aqui que o homem ele é um ser material, mas ele é determinado pelo meio físico e cultural em que vive. Obviamente que as grandes discussões estão aí para serem percebidas, né? E os problemas estão para ser colocados e para ser debatidos mesmo. Claro, o sujeito que nasceu em determinada cultura, em determinado local, ele tem condição de mudar
ele tem condição de ser diferente daquilo que é. Aí a gente vai buscar casos e encontramos casos de pessoas que nasceram em determinados locais, nasceram em determinadas famílias, que o meio em que vivia não favorecia de jeito nenhum, que tudo levava a pessoa para fazer determinada coisa, ou para ser bom demais, ou para viver bem demais, e ele vive desgraçadamente, miseravelmente, e é um sujeito terrível, ou então que era para ser todo errado, para não ter nada na vida, para ser um desgraçado, um sujeito que fosse assim, banido pela sociedade. No entanto, essa pessoa tomou outro caminho e seguiu outro viés na vida e deu certo. São, no caso, as exceções. Mas via de regra, né, nós temos então que o homem, de forma geral, ele é determinado pelo meio físico e cultural em que ele vive, até certo ponto. E aí as discussões com relação à liberdade e ao determinismo é isso aí. Tá, ou é um ou é outro, ou a gente pode fazer uma conciliação. Existe liberdade, mas até determinado ponto, ali a gente para, que a partir daqui você não é mais livre, ou não existe liberdade nenhuma, realmente a gente faz o que quer. Aliás, a gente é determinado pelo sistema. Ou existe liberdade total e a gente faz o que quer. Enfim, eu prefiro o meio termo. Eu prefiro o meio termo. Né? Nesse caso, eu sou bem schopenhaueriano. Existe, na verdade, um determinismo, mas por outro lado, eu sou livre para me impor diante desse determinismo. Enfim, deixa eu ir um pouco mais adiante. O homem, como ser racional, é capaz de refletir, emitir juízos, dominar e modificar a natureza através de suas conquistas técnico-científicas, bem como elaborar conceitos e ideias. Quer dizer, um animal na natureza aí não consegue fazer isso, né? Por mais evoluído que ele seja, ele não consegue desenvolver essa capacidade. É dotado de um poder de conhecimento ilimitado, compreende a si mesmo e as coisas que o cercam, o que lhe permite alterar consciente e intencionalmente as circunstâncias em que vive. E aí, nessa fala aí tem, vamos dizer assim, uma conexão com aquilo que eu acabei de falar com relação à liberdade. Quer dizer, existe um determinismo, a sociedade, a cultura que eu estou, a família que eu nasci, existe um determinismo. E influencia muito na minha vida. Mas como eu sou dotado desse poder de conhecimento que não se limita às questões culturais, nem às questões familiares, e aí eu tenho também esse poder de compreensão de mim mesmo, esse poder de compreensão de si mesmo, e eu começo a refletir acerca das coisas que me cercam, que estão à minha volta, aí eu tenho o poder de alterar conscientemente e intencionalmente essas circunstâncias em que eu vivo. Eu ponho na cabeça e digo, não, foi assim até hoje, mas eu não quero mais que seja assim. Eu vou mudar a história da minha família, eu vou mudar a história da minha vida, eu vou mudar. E aí o homem tem essa capacidade, por isso que eu falei, você pode ter uma sociedade que determine, no entanto, como você é um ser dotado desse poder de conhecimento ilimitado, nunca se sabe o que o homem pode fazer no final das contas. Inclusive, ele pode romper com toda uma tradição, romper com a vida, vamos dizer assim, de fracassos e se tornar uma pessoa de sucesso, ou vice-versa, ele pode romper com uma vida de sucesso, com uma história de sucesso na família e se tornar uma pessoa fracassada. Já que ele, perdão, gente, eu estou muito ruim porque já estou com uma série de gravações já aqui. Mas vamos lá. Já que ele tem esse poder de alterar a sua realidade, tá certo? Vamos encerrar aqui. O homem, um ser racional. Ele se indaga acerca dos valores morais, sociais, políticos e torna-se efetivamente humano, isto é, torna-se uma pessoa. Então, a partir do momento em que você começa
a se questionar, a indagar acerca da sua realidade, né? A pensar, a exercer a sua racionalidade, o seu pensamento, e pensar acerca dos valores morais que estão estabelecidos na sociedade, pensar acerca dos fatores sociais, dos fatos sociais que estão em sua sociedade, pensar acerca das coisas da política, como o país, como o Estado, como a cidade que vive está sendo gerida, e começa-se a tornar um cidadão efetivamente na prática da sua cidadania, questionando, perguntando. A partir desse momento, você está se tornando de fato uma pessoa, um cidadão, alguém que de fato está exercendo a sua humanidade. Tá certo? Me perdoe por qualquer coisa que eu deixei faltar aí, por essas interrupções, também por causa da voz. Mas eu espero que tenha deixado alguma coisa de aprendizado para vocês. Vou passar o exercício baseado na aula e eu espero que vocês respondam. E nós continuamos a partir da próxima aula, então, aí sim, já com os filósofos clássicos, já que tivemos uma breve noção da antropologia filosófica, do que é o pensamento antropológico, tá bom? Um abraço para vocês, pessoal.